Feliz sábado a todos. Bom, já tivemos bons momentos aqui, né, de louvor. A gente já... Parece que quando a gente tem música e música ao vivo, parece que o céu chega mais perto, né? Parece que Jesus já está bem perto ali de voltar. Parece que a gente já começa a viver ali a harmonia do céu. Eu quero gastar uns minutinhos aqui, prometo que vai ser breve, para a gente conversar um pouquinho sobre música, né? Sobre louvor e adoração a Deus. E quando fala louvor e adoração a Deus, a primeira coisa que vem na minha mente é uma história que ela é até um pouco conhecida. Ela está no livro de Atos. Então, quem tiver com a Bíblia, eu convido aí aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. E essa história que a gente vai ver, ela tem muitas lições, né? Tem algumas lições e nesse momento eu queria compartilhar algumas percepções que eu tive dessa história que nos ensinam um pouco sobre como que a gente deve levar o louvor a Deus, como a gente deve levar a música, né? E essas coisas que a gente está vivendo nesse momento. Então eu convido os irmãos para a gente abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, e a gente vai ler do verso 16 até o verso 34. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha só. Atos capítulo 16, a partir do verso 16 diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. Verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí o verso 31. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que história interessante. Aqui está falando de uma das viagens missionárias de Paulo. E nesse contexto, né, Paulo e Silas, eles estavam ali numa determinada região. E nessa região tinha uma mulher, né, uma escrava, que estava com um espírito que estava predizendo o futuro. E as pessoas viram a desgraça da vida dessa mulher e estavam ganhando dinheiro em cima da vida dela. E Paulo, quando Paulo tirou o espírito daquela mulher, se ela já não estava mais com aquela prática,
os senhores dela não estavam mais ganhando dinheiro. E aí, em cima disso, acharam um absurdo não ganhar dinheiro em cima dela, deram um jeito ali de colocarem Paulo e Silas na prisão. Só que aqui tem uma coisa interessante, gente. Quando a gente olha o verso 22, não fala só que Paulo e Silas foram jogados na prisão. Fala o quê? Que eles foram açoitados, tiraram as suas vestes, eles foram açoitados até amarrado no tronco, que falou ali. Então, era um contexto ali bem perturbador, né? Imagina, você está saindo para fazer a vontade de Deus, você está saindo para pregar, e aí naquele momento que você está fazendo a vontade de Deus, a gente sempre acha que quando Deus está do nosso lado, todas as coisas vão dar certo e tudo vai correr bem. Só que a gente olha aqui na Bíblia que Paulo e Silas, eles foram açoitados porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. E não somente foram açoitados, como foram jogados na prisão. Só que aí, a gente olha o verso 25, olha que coisa interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando da situação deles, é isso que diz a Bíblia de vocês? Eles estavam murmurando contra Deus? Eles estavam questionando a Deus porque eles estavam naquela situação? A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia fala que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E eu acho essa situação muito bonita. E algumas lições eu tiro dela para a nossa vida. A primeira, o louvor não é só nos momentos de alegria. É muito fácil a gente cantar, é muito fácil a gente orar, é muito fácil a gente louvar a Deus quando tudo está bem. Quando Deus está nos abençoando, quando as portas estão se abrindo para a nossa vida, é muito fácil a gente falar que Deus é bom nesses momentos. Mas nos momentos em que as portas se fecham, nos momentos que a gente não sabe o que fazer, no momento que os nossos problemas não têm solução, é a Deus que a gente tem que recorrer da mesma maneira. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor e adoração a Deus, tanto nos momentos bons, onde é fácil falar que Deus é bom, mas também nos momentos difíceis, porque mesmo nos momentos difíceis, Deus tem sido bom na nossa vida. Se a gente olhar a nossa história para trás, a gente vê que até hoje Deus foi bom com a gente. Hoje, talvez, você não esteja entendendo quais são os propósitos de Deus naquilo que está acontecendo na sua vida, mas se a gente olha para trás, a gente vê que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a gente tem motivo para louvar a Deus. A gente tem motivo para cantar a Deus. E Paulo, ele sabia disso. Ele sabia quem ele era no passado. Se ele sabia quem ele era, e ele sabia quem ele era agora também. Ele sabia quem ele era naquele momento. E mesmo a dor daquele momento não era maior do que o Deus que ele conhecia. Então, no momento imagina, ele foi açoitado. Né? Então, assim, eu não sei, eu imagino que deve ter doído muito ali e ainda ser preso. E eu acho que ser preso não é igual você dormir numa prisão, não é dormir igual no sofá da sua casa, na cama da sua casa, né? Então, ele estava numa situação difícil. Mas mesmo nessa situação difícil, a escolha que ele encontrou para a vida dele, a escolha que Paulo e Silas decidiram fazer, foi uma escolha de orar e cantar a Deus, orar e glorificar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. A segunda lição que eu tiro dessa história é colocar o louvor no lugar da murmuração. Porque quando a gente está num momento difícil, é muito fácil a gente reclamar. É muito fácil a gente questionar a Deus. É muito fácil falar que a grama do vizinho é mais verde e a gente não sabe a situação do vizinho, mas a gente vê o nosso irmão, o nosso colega, numa situação melhor que a nossa, a gente já acha que Deus está abençoando mais uma pessoa do que a gente. É muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente questionar, é muito fácil, tanto é fácil que quantas vezes a gente já viu gente saindo da igreja porque aconteceu algum problema na vida, questionou a Deus, acha que Deus não é tão bom, acha que Deus não olha tanto para mim, e aí eu vou e me afasto dos caminhos de Deus. Isso acontece várias vezes, e eu acho que todo mundo talvez conheça alguém, e talvez até tenha sido você essa pessoa. Mas quando a gente olha a história de Paulo, a gente percebe que em vez de reclamar, ele resolveu louvar a Deus. E uma coisa muito curiosa é que a gente pensa muito sobre música, né? A gente está falando sobre música, e a música é uma coisa tão importante, porque assim,
O meu sermão, talvez amanhã ou depois você esqueça. Mas os hinos que foram cantados aqui, a gente lembra a letra. A gente está ali cantando. Quantas vezes a gente sai de casa, vai para algum lugar, às vezes tem músicas que a gente nem procura. E o ouvido é uma coisa interessante, né? Porque se eu fechar o meu olho, eu não enxergo mais. Mas não tem como tampar o ouvido, agora eu não vou escutar. O som entra naturalmente, né? E a música, às vezes, mesmo quando você não quer, ela tá entrando em você. Tanto que musiquinha de comercial, às vezes você ouve uma música na rua e essa música fica na sua cabeça ali, às vezes o dia inteiro, às vezes por semanas fica aquela musiquinha ali na sua cabeça, de tão poderosa que é essa ferramenta, né? Então, eu imagino, eu não sei dizer se Paulo e Silas eles eram afinados ou não dá para adivinhar aqui, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino que eles tinham uma vida de louvor e uma vida musical. E músicas que levavam aonde? Para o céu. Às vezes a gente não vai decorar um verso bíblico só lendo na Bíblia, mas a gente vai decorar a letra de uma música. Por isso que é importante a gente saber filtrar, inclusive, aquilo que a gente ouve. Né? Às vezes a gente gasta o nosso tempo ouvindo o quê? O que a gente está ouvindo no nosso dia a dia? Porque nesses momentos de dificuldade, o que vai ficar na nossa cabeça é aquilo que a gente está consumindo ao longo dos dias, ao longo dos momentos bons, né? Então, quando é importante a gente refletir naquilo que a gente ouve. Será que o meu tempo livre eu estou ouvindo coisas, ouvindo músicas que glorificam a Deus, que me preparam para esses momentos de dificuldade? Porque quando a coisa aperta, a gente já não lembra de tanta coisa, mas a música tem esse poder poderoso que faz a gente gravar mesmo quando a gente não quer. E eu sou professora, né? E assim, eu sou professora de matemática. Eu vou explicar, eu dou a matéria, se eu falo, amanhã eles já esqueceram. Mas quando eu chego na sala, falo, gente, vou ensinar a musiquinha aqui da trigonometria. Eles, eu dou aula no 9º ano. Até o 3º ano eles gravaram a música. Eles podem esquecer todas as outras fórmulas, mas a musiquinha que eu cantei com eles, eles gravam. Porque a música tem esse papel, né? A música ajuda a memorizar as coisas. E se a gente está ouvindo coisas que glorificam a Deus, no momento de dificuldade, assim como Paulo e Silas tiveram esse momento de dificuldade, a gente vai lembrar. A música vai nos ajudar a lembrar de quem é Deus e o que Ele faz na nossa vida. E para encerrar, a terceira lição que eu vejo dessa história é o louvor como forma de testemunho. Paulo e Silas, eles estavam num contexto difícil. E eles resolveram orar e cantar a Deus, né? E aí a história conta que aconteceu um terremoto, o carcereiro ficou desesperado porque achou que Paulo e Silas iam fugir da prisão, e eles não fugiram. Mas a consequência dessa história foi o quê? O carcereiro se converteu. Às vezes, Paulo e Silas precisavam estar ali só para aquele carcereiro ser convertido, né? Talvez o carcereiro não ia ter outra forma de conhecer a Deus se não fosse aquela. Mas imagina, se Paulo e Silas estivessem murmurando, se eles não tivessem um cântico no coração, será que esse carcereiro seria convertido? Será que essa história estaria aqui relatada? Eu acho que não estaria. Por isso que é tão importante que a gente tenha uma vida de gratidão a Deus, que a gente tenha uma vida de louvor a Deus. Aqui a história não fala que Paulo saiu pregando ali para as pessoas em volta, não. Ele fez aquilo que ele estava acostumado, orar e cantar. E foi aquela oração, foi aquele louvor que mostrou quem era Deus. E foi por causa desse louvor que uma família inteira se converteu. Porque a história mostra, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Foi por causa de um louvor. Foi por causa de um coração agradecido a Deus. Foi por causa de um coração que escolheu louvar a Deus ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, que pessoas foram salvas. E quando a gente sair da igreja, que a gente possa levar esse espírito que a gente aprendeu aqui para fora, que a nossa vida possa ser uma vida de louvor a Deus, que aquilo que a gente for falar, que aquilo que a gente for cantar, façam pessoas virem cada vez mais aos pés de Cristo. E que a gente não se esqueça, a Bíblia fala em Apocalipse que quando Jesus estiver perto de voltar, né, quando a gente já estiver no céu, vai ter uma música especial que só os salvos vão conhecer. E eu quero conhecer essa música. Só que para a gente conhecer essa música, a gente precisa viver uma vida de louvor a Deus agora. Enquanto Ele não vem, a gente precisa estar louvando o nome de Deus. Porque senão a gente vai chegar no céu e não vai ter graça. Se o que eu ouço agora na terra não é
não é parecido ali com o que eu ouço no céu, quando eu chegar no céu não vai ter graça a música de lá. A gente pode viver o reino de Deus agora. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade, né, de começar o céu aqui na terra enquanto Jesus não vem. E a música, o nosso coração agradecido, é uma forma de fazer o céu chegar mais perto. Então, que a nossa vida, que o nosso dia a dia, que a sua semana seja uma semana de louvor e gratidão a Deus. Nesse momento, eu convido a igreja a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada por esse culto. É uma programação diferente, onde a gente tem momentos de louvor, onde a gente pode cantar e engrandecer o seu nome através da música. E a gente pede também que o Senhor faça da música uma ferramenta de transformação da nossa vida. Que o Senhor use a música para a gente se lembrar de quem o Senhor é e que o Senhor também nos ajude a usarmos a música e o louvor como forma de testemunho às pessoas à nossa volta. Que o Senhor nos dê um bom sábado, e é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. (236) Transbordando em amor. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, venha estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar o teu exemplo. Muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Jack.
foi? Ei, a, a. Agora sim. Os diáconos estarão nos despedindo e a Priscila está lá à porta para também nos despedir. Nós desde já estendemos o nosso agradecimento a todos vocês que puderam estar conosco nesta manhã. São sempre bem-vindos a vir até a Igreja do Bosque, tá? Sintam-se agraciados. E todo o culto, ele é gravado. Então, se porventura vocês quiserem rememorar estes momentos, lá no YouTube da Igreja do Bosque da Saúde estará tudo gravado. Podem rememorar todos os momentos que tivemos do culto. Na Escola Sabatina nós não costumamos transmitir, mas todos os momentos do culto estão lá. Então vão lá, assistam novamente, curtam a pasta da igreja, compartilhem, vamos fazer o merchan para a gente poder ter todos vocês lá conosco, tá bom? O Marcelo irá dedilhar a música, os diáconos irão nos despedir, que Deus já nos leve até nossos lares em paz e em segurança. Amém.